Os Estados Unidos fizeram esta semana mais uma missão espacial. Pela primeira vez, o homem caminhou ou voou, como se queira chamar, sozinho no grande espaço, sem nenhum cabo a ligá-lo à nave espacial. Morreu Andropov, o dirigente máximo da União Soviética. Consternação para uns, alegria para outros. Por exemplo, fez-se bicha na Polónia, à porta dos licores Stoj. Todos queriam comprar brandy para comemorar. Pierre Trudeau, o nosso incansável viajante primeiro-ministro, está de malas aviadas para ir no domingo ao funeral. Em Sarajevo, na Jugoslávia, continuam os Jogos Olímpicos de Inverno. A equipe canadiana de hóquei no gelo começou bem, com 3 vitórias sobre os Estados Unidos, a Áustria e a Finlândia, mas o seu futuro não é muito promissor. Os critérios de puro amadorismo exigidos aos atletas só se aplicam a nós, não podendo Gretzky e companhia representar o Canadá. Ao mesmo tempo, os russos, os checoslovacos e outros, lá por estarem no exército ou ter outro emprego para fingir, são na realidade autênticos profissionais em full time. Há neste critério uma falta abismal de justiça e de lógica. No Líbano, com a demissão do primeiro-ministro, a situação que já era má passou a pior. As embaixadas dos países ocidentais já estão a evacuar pessoal. Até quando tanto sofrimento para o pobre povo libanês? Em Espanha, a ETA, Organização Separatista Basca, continua a fazer vítimas. Agora foi a vez de mais um general. Estes tristes acontecimentos agitam, evidentemente, toda a vida social e política do país vizinho. Aparentemente, o governo francês concordou finalmente com Filipe González, o primeiro-ministro espanhol, em extraditar para a Espanha todos os terroristas bascos que se refugiem em território francês. Em Portugal, continua a grande polémica sobre a lei da despenalização do aborto. A Igreja é contra e vai mais longe, desaconselhando o voto em futuras eleições em todos os partidos que apoiam tal lei. O PS e principalmente o PSD estão em dificuldades com militantes e dirigentes divididos entre a favor e contra. Ainda não se sabe se o presidente Ramalhianes irá promulgar a lei ou não. O chanceler da República Federal da Alemanha visita Portugal nos dias 28 e 29 de março, a convite de Mário Soares. Está também confirmada a visita da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em meados de abril. Cumpre-se assim o objetivo do governo português em trazer a Portugal os chefes do governo da Alemanha, França e Grã-Bretanha, cuja posição é decisiva para a concretização do processo de adesão de Portugal à CEE. Ramalhianes promulgou o decreto-lei que estabelece a abertura da banca à iniciativa privada. Na 21ª edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato, realizada no Algarve, o Sporting alcançou mais uma brilhante vitória por equipes. A vitória individual coube a Alberto Cova, um italiano campeão da Europa e do mundo. Para terminar, informamos que todos aqueles que queiram escrever para o nosso programa o façam para Programa de Televisão Mosaico, P.O. Box 354, Station M, Calgary, Alberta, T2P 2M7. Seguidamente, apresentamos mais uma edição da História de Portugal com a narração de Jorge Ferreira. Para tornar maior e mais forte o seu condado, Dom Henrique consegue organizar os cavaleiros para lutar contra os mouros. Dom Henrique e Dona Teresa tiveram um filho que poderia continuar a alargar o território que possuíam. Oxalá este meu filho Afonso não deixe perder as terras que já conquistei. Quando Dom Henrique morreu, seu filho, Afonso Henriques, era ainda criança. O jovem Afonso Henriques lamentava-se porque a mãe e aqueles que a apoiavam não o deixavam governar o condado. Senhor,
Se queres, lutaremos e conseguiremos governar as terras que são tuas, disseram-lhe um dia. Dom Afonso Henriques foi então ajudado por Gonçalo Mendes da Maia, Soeiro Mendes e outros cavaleiros do condado. Acabaram por conseguir retirar o governo a Dona Teresa, sua mãe. Dom Afonso Henriques venceu o rei Afonso VII de Leão em Arcos de Valdevez. Mais tarde, os reis lutaram contra os mouros, que foram vencidos na Batalha de Ourique. A partir daí, passa a chamar-se Dom Afonso Henriques, rei de Portugal. Guimarães era a sua cidade. Tinha um grande castelo para a defesa da população e lá dentro era a morada real. Santarém estava em poder dos mouros. Afonso e os seus homens decidiram: tem de ser nossa. Lisboa continuava também em poder dos mouros. Foi pedida ajuda aos cruzados que iam a caminho da Terra Santa. Depois, Sintra. Que belo castelo! Em breve, Almada, Palmela e muitos outros castelos serão nossos. Em 1249, o rei Afonso III expulsa definitivamente os mouros do território português. Portugal aparece como uma nação cujo território vai do Rio Minho ao Algarve, tendo o mar a sul e ao ocidente. Quem irá assegurar a defesa e a cultura das terras que com tanto esforço conquistamos e que estão praticamente despovoadas? Às ordens militares foi confiada a defesa, o povoamento e o cultivo das terras conquistadas. Os templários vigiavam as terras no Alentejo e Ribatejo. A Ordem de Santiago defendia Almada, Palmela e Alcácer do Sal. Os hospitalários, as terras e o castelo de Belver. Os monges de Cister receberam numerosas terras entre o Rio Douro e Tejo. Iniciaram certos métodos agrícolas que vieram a ser utilizados em todo o reino. Dom Afonso Henriques e seus descendentes atraíram as populações do norte de Portugal e também de outros países para as zonas conquistadas, as quais formaram concelhos. Ao mesmo tempo que se defendiam, povoavam e cultivavam as terras, outras tarefas se iam realizando. Recolha de sargaço para servir de adubo para as terras, extração do sal para consumo interno e para exportação, pesca desde a costa do Algarve até à costa norte de Portugal. Entretanto, faziam-se contratos com a Inglaterra, a França e a Flandres para a compra e troca de produtos. O ensino estava a cargo dos padres e dos monges. Jovens da nobreza, tendo fidalgos por mestres, aprendiam nos seus palácios o manejo das armas. No convívio dos palácios eram também educadas as jovens. No primeiro número musical deste programa, Fátima Ferreira, que já conquistou um disco de ouro, vai cantar o fado Rua de Muitas Cidades. Aquela rua é por castigo, rua de muitas cidades, que o mundo inteiro contém. Naquela rua de segredos que eu não digo, que fazem doer as verdades, fazem sentir-me ninguém. Não viu quem não quis ver a fome de viver, descendo os degraus da madrugada.
Jogos Olímpicos em Sarajevo, Jugoslávia. A equipe do Canadá, de hóquei sobre o gelo, já ganhou 3 jogos e está em bom caminho para obter uma medalha. A equipe canadiana ganhou aos Estados Unidos o jogo de abertura, com grande surpresa, por 4-2, pois os Estados Unidos foram campeões olímpicos em 1980. No segundo jogo, ganhou a Áustria por 8-1. No terceiro jogo, efetuado ontem, ganhou a Finlândia por 4-2. Medalha de bronze para o Canadá. Gaëtan Boucher, nos 500 metros em corrida sobre gelo, venceu esta prova. Desde 1954 que o Canadá não ganhava nenhuma medalha nesta modalidade. Futebol, Primeira Divisão, Campeonato Nacional. Resultados da 16ª jornada. Águeda Estoril 1-1. Braga Rio Ave 2-0. Benfica Setúbal 1-0. Farense Portimonense 0-0. Penafiel Sporting 1-2. Varzim Guimarães 1-1. Boa Vista Espinho 0-0. Salgueiros Porto 0-0. Esta foi uma surpresa da jornada. A classificação é a seguinte: Benfica 31 pontos, Porto 27, Sporting 22, Braga 20, Guimarães 18, Boa Vista 17, Rio Ave 16, Portimonense 14, Setúbal 14, Varzim 14, Farense 13, Águeda 13, Salgueiros 11, Penafiel 11, Estoril 8 e Sporting de Espinho 7. Ontem realizou-se a 17ª jornada, os seguintes jogos. Rio Ave, Benfica, vencendo o Benfica por 3-2 e o Sporting venceu o Varzim por 4-2. Do campeonato do Inter Soccer em Calgary, a equipe da Sports Clube venceu dificilmente por 2-1 o Branglen. O próximo jogo será no dia 14, às 8h30 da tarde, no mesmo local, contra o Blazers Blues. No entanto, algo se passa com a equipe portuguesa, pois desta vez foi preciso que a guarda-redes jogasse ao ataque. Atenção aos responsáveis, pois é quase um crime destruir a velha equipe de todos nós. Notícias comunitárias. O programa Mosaico é em princípio ajudado pela Portuguese Society. No entanto, e devido às atuais dificuldades financeiras do clube, esse suporte tem de ser muito limitado. Como pretendemos que este programa tenha a duração de 1 hora, e como temos encargos financeiros para a compra de cassetes que temos de enviar para Toronto e Boston, a fim de termos notícias quase em cima do acontecimento, e também sobre desporto, e como se torna imperioso a compra de uma máquina de filmar para atendermos aos acontecimentos comunitários, pedimos aos senhores telespectadores o favor de ajudarem este programa, tornando-se amigos do programa Mosaico. Todas as ajudas são bem recebidas. As listas estarão à disposição da comunidade nos estabelecimentos comerciais, onde poderão inscrever a sua oferta ou então podem enviar a sua contribuição para Programa Mosaico, P.O. Box 354, Station M, Calgary. Também para esta direção podem enviar os vossos comentários, críticas ou sugestões. Na Portuguese Society vai realizar-se uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 18 de fevereiro, pelas 2 horas da tarde, com a seguinte ordem dos trabalhos: eleição de membros para a mesa da Assembleia Geral, eleições de membros para o Conselho Fiscal e possibilidade de aumento de cotas. Fazemos um apelo a todos os sócios para que não faltem a esta Assembleia Geral para bem da comunidade. Corria a ilha de São Miguel, os seus cantinhos encantadores, nas terras todas houve arraial, num bocadinho vi os Açores. Açores, fascinante arquipélago perdido no meio do Atlântico entre a Europa e a América. 9 ilhas cobertas de vegetação luxuriante, paisagem de sonho num clima temperado e um povo amigo, rico de tradições. Que perfume de mistério e lenda paira hoje ainda sobre essas terras. Mistério quando a bruma envolvendo as ilhas parece querer escamoteá-las à nossa curiosidade. Lenda
No mito da Atlântida de que fala Platão, esse continente outrora poderoso e florescente, que um formidável cataclismo fizera desaparecer para sempre nos abismos do oceano. Deus, que não quis, porém, apagar completamente da face da terra o reino da Atlântida, fez emergir das águas os altos picos das montanhas. São Miguel é uma ilha onde se reúnem múltiplas formas de atividade vulcânica. É precisamente São Miguel, com suas rochas de pedra lavosa, de um encanto peculiar, com seus diversos lagos de cárteras e fendas, de onde saem fumarolas, essa espécie de respiração da terra. Apesar do acesso difícil por causa da costa escarpada, a maior e mais populosa ilha dos Açores cativa pelo seu clima ameno e equilibrado. Uma vegetação rica cobre o solo fértil. O calor e a umidade elevada contribuem para o crescimento exuberante da flora subtropical, fiérica nos parques e jardins. Isto é também patente nas terras cultivadas. A mancha verde, cheia de cambiantes dos prados e dos campos, é tão impressionante que São Miguel ganhou o nome de Ilha Verde. Tão diversificada quanto a paisagem é a vida humana, ditada pelo trabalho e pela tenacidade, pela devoção das romarias, pelos torneios e equestres das cavalhadas, cheias de garbo e de cor. Ponta Delgada foi elevada à cidade em 1546, é hoje capital da maior e mais populosa das ilhas. Cresceu para se tornar o centro da indústria e do comércio, uma das bases para tal, ao lado da vantajosa situação do ancoradouro voltado ao sul, foi a instalação em 1518 de um posto de alfândega à entrada do porto. Magníficos conventos e igrejas simbolizam os séculos XV e XVI, enquanto que os palácios solares falam da vida cidadina do século XVIII. Parques e jardins floridos expressam a Ponta Delgada e a Ribeira Grande esse tom de encanto e de frescura. O Vale das Furnas é um verdadeiro paraíso de fascinante beleza tropical. Ora, connosco no programa Mosaico temos o Sr. Eduardo Vicente, com 63 anos de idade, no Canadá há mais de 25 anos, tendo emigrado diretamente para Calgary, onde é hoje um conceituado industrial. Também João Duarte, uma figura bem conhecida, com 72 anos, já reformado, gozando de belíssimas férias, há 13 anos no Canadá, também veio diretamente para Calgary. Pois, como são ambos nascidos em São Miguel, e estamos a falar precisamente de São Miguel, eu gostaria que vocês nos dissessem algo da vossa terra. Senhor João Duarte. São Miguel é a ilha mais importante dos Açores. Uma ilha com mais habitantes, uma ilha com mais indústria. Sim, senhor. Há quanto tempo já não vai aos Açores? Aqui era 1982. Em 1972. Então foi há pouco tempo, há 2 anos ainda. Há pouco tempo, mas já vi muitas coisas diferentes. E o senhor Vicente? Em 1982, em dezembro, foi o falecimento do meu pai. Só estive lá 3 semanas, mas o progresso de 3 em 3 anos continua a ser muito maior e eu acredito que cada vez que vou lá Encontrar a ilha diferente. encontro a ilha diferente e penso que talvez desde a Revolução de 25 de Abril Tudo que se modificou. tudo se modificou lá Para melhor. para melhor e não para pior, é claro. E então o que é que me dizem de obras que tenham lá feito, não só na cidade de... Eu fiquei muito admirado, eu fui às 7 cidades e fiquei muito admirado que antigamente nas 7 cidades a gente ia lá abaixo, era de burro, ou de carroça, e agora não. Agora já tem estradas, já desce carros lá abaixo a temor, já desce caminhonetes, já desce caminhões, já desce tudo. Ouvi dizer, Sr. Vicente, de que nas 7 cidades agora já tem um belíssimo hotel, já estará a funcionar? Não está ainda a funcionar, segundo as informações que eu tenho tido, porque houve qualquer problema entre o governo português e essa companhia francesa, mas eu penso que breve isto estará a funcionar e o que levará muitos turistas a São Miguel. Turistas a São Miguel. E digo, Agora, Sr. Carlos, e é muito importante a vista do rei. não é? Deve ser uma das vistas mais importantes dos Açores. É bonito. Olha, E como dizem agora que Ribeira Grande, também agora é, a Ribeira é Grande, cidade. a Ribeira Grande é não é? cidade, a Ribeira Grande é cidade, uma cidade com muita indústria.
também muito industrial. Claro que principalmente vive-se muito da agricultura também, não é da cultura de base, mas a indústria também é bastante forte, não é? Eu penso que nos Açores, a ilha de São Miguel, a ilha com mais indústrias, encontra-se a fábrica de açúcar, 2 fábricas de tabaco, uma fábrica de cimento, e eu penso que o maior desenvolvimento lá, agora, presentemente, é a lavoura. Sim, agora se contar... mais importante que a gente temos ainda, a fábrica de tabaco Michelense, a fábrica de tabaco Estrela. Você fala muito em tabaco porque fuma, não é? Oh, yeah. E o cigarro açoriano é bom? É bom, não tem que gastar. Eu agora, como não fumo, posso ser à vontade para falar nisso. Agora não sei se é de você, Rui. Não, há 10 anos quando eu estive lá, eu fumava lá o polvinho. Vocês sabem, por exemplo, que as 7 cidades, fala-se muito em lendas, não é? As lendas das 7 cidades. Vocês conhecem alguma história, alguma lenda sobre as 7 cidades? Não, é provável que haja lenda, mas há muitos anos fora do país, há muitos anos saí da escola. Eu depois, antes de terminar o programa, eu vou falar um pouco sobre lendas que um professor da universidade, quer dizer, escreveu para conseguir estar a dar a conhecimento de lendas, que são mitos que vêm de longa data e que são bonitos, porque a lenda é sempre bonita, não é? Eu depois vou ler qualquer coisa sobre isso. Depois, já que falámos em São Miguel, a Ilha Verde, como dizem, e muito bem, ilha que eu também conheço, pois eu estou muito satisfeito por tê-los aqui no programa e espero que a gente se encontre mais vezes. Sr. Carlos, a ilha de São Miguel talvez tenha mais habitantes que os Açores todos. Se calhar. Todos juntos cabiam todos em São Miguel, não é? Não faz mal, a gente também, os que já estão no Canadá, já quase conheciam São Miguel. E eu falei na cidade da Ribeira Grande, nas ilhas dos Açores, há ilhas que não estão a cidade como a Ribeira Grande. É bonita. Dizer algumas, porque eu conheço as ilhas, eu estou feio. Sim, eu conheço, por acaso, conheço bem também a Ribeira Grande, até já dormi na Ribeira Seca, quando tenho bastante amigos. A Ribeira Seca é mais para cima? É mais para cima um bocadinho. E também já estive naquela zona que se chama o Rabo do Peixe, que por acaso é bastante característica. Exemplo, Santa Maria, Graciosa. O senhor conhece a ilha toda? Cruzou a ilha de ponta a ponta, desde o norte destino? Conheço. Conhece a ilha toda? São Miguel, conheço. Conhece a ilha toda? Conheço até Nordeste e conheço até o Mosteiro. O senhor, no seu tempo de futebol, com certeza que foi a ilha toda a jogar futebol em todos os lados. Jogou futebol a Nordeste, jogou futebol a Mosteiro, muita vez. O senhor Vicente não jogou futebol? Nunca joguei, mas meu irmão era um dos melhores jogadores dos Açores. No seu tempo? No seu tempo. Pois, o programa Mosaico tem a agradecer ao Sr. João Duarte e ao Sr. Vicente a sua vinda a este programa. O programa é curto, o tempo é muito escasso, de qualquer maneira, muito gratos pela vossa presença e às vossas ordens. Obrigado.